Graça e paz, meus amados irmãos. Glória a Deus e aleluia. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Graça e paz. Venho aqui com a mensagem do livro de Jó. E do livro de Jó, o livro de Isaías também fala, tá, compacta com esse livro de Jó. E Provérbio 16 também compacta com esse livro de Jó. Né? Eu quero dizer que quando Deus pôs limites na vida de Jó, né? Eu quero trazer a mensagem nessa direção da vida de Jó, sobre, né, a última palavra ser de Deus e sobre que Deus não precisa da ajuda de ninguém para fazer nada, porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é tudo, ele sabe todas as coisas, formou os céus e a terra. Então, aqui no livro de Jó 38, primeiro diz assim: o Senhor convence a Jó de ignorância. Ó. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, e quem estendeu sobre ela o cordel? Né? Então, amados irmãos, eu quero dizer que Jó, ele já tinha a resposta, né? Só que ele não estava entendendo a prova. Deus já tinha a resposta para Jó. Porém, Jó, quando ele iniciou a prova, ele não estava compreendendo a prova ainda. Tem momento que a prova vem que a gente não entende a prova. Né? A gente não entende porque está sendo provado, porque foi pego de surpresa aquela prova. Jó não esperava, Jó não sabia. Sabe por quê? Porque Deus ele confunde os seus servos, seus filhos, para ver se seus filhos realmente estão alicerçados sobre um monte de Sião que não se abala e permanece firme para sempre. Aonde estão baseados seus filhos? Né? A sua fé está baseada na rocha ou na areia? Então Deus ele permitiu que Satanás viesse, né? E provasse Jó com a permissão de Deus. Então, quer dizer, não tenha medo da prova, que é permissão de Deus. Passe por ela adorando, glorificando a Deus. Jó, ele foi limitado da vida que ele levava, porque Deus queria provar para Satanás que Jó amaria a Deus acima de qualquer coisa. Não era riqueza, não era bonança que faria Jó amar a Deus. Né? Satanás ele tem que entender que quem ama a Deus acima de qualquer coisa não troca o amor que tem por Deus por área sentimental, por área financeira, pela escassez ou pela bonança. As pessoas não trocarão a Deus. Tem pessoas que não trocam a Deus, mas tem pessoas que também não suportam a prova. Tem pessoas que chutam o pau da barraca. Tem pessoas que ela abandona Deus. Deus não fez nenhum mal para elas, né? Deus simplesmente só quis ver até onde era o amor dela por ele. E aí Deus permite, que Jó, ele era dono de fazendas, Jó tinha gado, Jó tinha filhos, né? Você vê que mesmo que Deus permitiu os filhos de Jó ser tirados da terra, permitiu a esposa de Jó abandonar ele não deixou. Ele disse para a mulher dele: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Tu és louca, né? Como que eu abandono este Deus e morra? Se o dono da vida é Deus. Porque quando Deus está provando, você não vai morrer nessa prova. Você vai ter condições de suportar a prova, porque se seu amor está em Cristo, baseado em Cristo, está alicerçado em Cristo Jesus, se você realmente ama Deus do todo o seu coração, a prova pode vir da forma que ela vier. Mesmo que ela é dolorida, porque perder os filhos como Jó perdeu, mas Deus já tinha a última palavra para a vida de Jó. Deus já tinha a última palavra. Eu quero dizer aqui neste vídeo, para este canal, Deus tem a última palavra para a sua história de vida. É Deus que tem a resposta dessa situação que você está vivendo. Desse seu modo de ver, sua maneira de ver, com seus olhos humanos, você não está vendo o que Deus está vendo no espiritual da sua história de vida, o que Ele escreveu para a sua história. Então, Jó,
foi um homem muito abençoado. Jó ele era homem rico em bonanças e grandes bonanças, mas ele veio a ter escassez, a ter perdas, né? Ele ficou na escassez, perdeu tudo e ficou enfermo, né? Ficou cheio de lepra, né? Se coçando com caco de telha. Nossa, quem era Jó, né? Quem somos nós diante de Jó? Ninguém tem uma prova como a de Jó. Tem gente que fala assim, minha prova está quase como a de Jó. Eu acredito que não. Porque o que aconteceu com Jó, irmãos, para um homem que adorava a Deus, amava a Deus, perder tudo e ainda continuar amando a Deus, mesmo na dificuldade, mesmo enfermo, mesmo Jó com dor na alma. Eu imagino que Jó sentiu saudade da casa dele, dos filhos dele, da mulher dele, toda a dor da alma de Jó. E mesmo assim, com toda a dor, ele não abandonou de adorar a Deus. Ele até teve fraqueza no momento de dizer: Deus, já não tenho mais força, né? Jó, eu creio que Jó admitiu ali que não tinha mais força de como adorar a Deus. Aí ele se entregou nos braços do Senhor, ele se lançou nos pés do Senhor, toda a sua dor, toda a sua tristeza, toda a sua saudade, toda a sua preocupação. Eu entendi aqui nessa mensagem que ele se lança nos pés do Senhor, mas ele queria resposta. Então, quando ele viu que a prova estava mais amarga, mais dolorida, aí ele foi ignorante na sua pergunta, né, para Deus. Aí Deus vai lá e convence Jó da sua falta de entendimento, de querer ensinar Deus ou querer ter resposta para Deus. O que eu quero dizer é que nós não temos resposta para Deus, porque nós não podemos ver como Deus vê o dia do amanhã, mas Deus ele vê o que tem no amanhã para mim e para você. Então, por que você está preocupado dentro dessa prova? Por que você está sem orientação em você mesmo com essa prova? Sua orientação tem que vir de Deus. Você tem que confiar de todo o seu coração, todo o seu amor que você falou que ama a Deus. Tem pessoas que falam, eu amo tanto Deus. Se Deus levantar um pouquinho de uma prova, de um dedinho dele, para te provar, até mesmo de uma situação que você nem espera, será que você vai amar a Deus mesmo? Deus deixou uma pergunta para você. Você vai amar a Deus mesmo de verdade? De todo o teu ser? Né? De se jogar, se lançar nos pés do Senhor dentro da prova. Então, aqui, Jó, o Senhor fez uma pergunta para Jó, né? Ele diz, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ele chamou Jó de ignorante. Como é que eu posso ter resposta dentro de uma prova, sem saber se a prova é de Deus, sem saber se a prova é do diabo? De quem é essa prova? Você tem que ter discernimento de oração, de orar bastante para entender da onde é que está surgindo essa prova. É de Deus ou é do adversário? É Deus permitindo ou é coisa que o inimigo está lutando contra você? Para você saber lutar na sua prova, você tem que saber se é Deus nessa prova, se é o adversário nessa prova. É onde você vai orar e pedir resposta para Deus. Aí, aonde entra Provérbios 16, que do coração do homem, né, é os planos do homem. Agora, e os planos de Deus para a sua vida? E os planos que Deus tem, né, prometido, Deus tem feito promessa. Você está vivendo o propósito de Deus? Você está vivendo o que Deus realmente projetou para você? Ou você quer ensinar Deus a trabalhar nessa situação, nessa história sua? Porque você precisa conhecer Deus no mais profundo, né? Ter mais intimidade com Deus. A intimidade, irmãos, tem pessoas que às vezes assim, Deus fala comigo, mas às vezes ela ainda está rodando numa situação complicada, ela está passando por uma situação. Só que ter intimidade com Deus é você viver ainda constantemente orando, 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 4 vezes no dia, 3 vezes ao dia, a noite toda. Tem pessoas que é necessário ela orar a noite toda em vigília, para ela ser mais forte no que Deus tem para falar com ela, numa profundidade. Né? Deus quer aprofundar para falar com você. Né? Deus quer ver você se aprofundar na busca do Espírito Santo, na busca da presença de Deus, para Deus te dar a direção da prova. Né? Porque eu lembro que aqui fala no livro de Êxodo, quando Moisés foi para o deserto, né?
Deserto, irmãos, é lugar que você tem que descer na oração para entender o que Deus quer fazer nesse deserto, nessa prova do deserto, nessa prova de ser tirado, de ter percas, né? Ó, prova do deserto, prova de percas. Tem pessoas que ela precisa passar pelas perdas, como Jó perdeu tudo e ele não pôde murmurar. Quando ele pensou em murmurar, Deus corrigiu Jó. Deus corrigiu, e aqui Deus está corrigindo a ele. Quem é este que escurece os meus desígnios, né? Aí ele fala: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra, né? Quando lançava. Então, nós não temos o entendimento, nem o conhecimento do que Deus tem no oculto e escondido para nós, reservado no silêncio de Deus. Você tem que aprender quando Deus está no silêncio. Você tem que acreditar que no silêncio de Deus, Deus está com você muito mais do que quando Deus está falando. Porque tem um silêncio de Deus, às vezes, que teve um momento que eu já passei por esse silêncio. E assim, de momentos deu pensar que Deus não estaria comigo. Não, Deus me abandonou, Deus não está comigo. Mentira. Eu mesmo estava me enganando e Deus bem estava comigo. Deus sempre esteve comigo. Deus nunca me deixou em momentos de provas, de dificuldade. O que eu quero dizer isso para mim? Eu estou dizendo para meus irmãos, para o povo de Deus. Não duvida do que Deus está com você. Não duvida, porque a porta está fechada, Deus não está com você, Deus está com você. Na porta fechada é que Deus quer ver sua fé. Se você ama Ele de verdade, se você conhece Ele de verdade, né? Então Deus aqui, Jó estava, né, ignorante, né? Tem pessoas que ficam nervosos na prova, fica estressado na prova, fica, né? Às vezes não quer conversar com ninguém, fica irado na prova, dizendo não aguento mais. Ai, irmão, não dá. Tem pessoa, ai, irmão, não dá. Ai, não estou mais aguentando essa prova, não. Não sei o que Deus tem para mim, o que Deus vai fazer. Fica indagando, perguntando, querendo ensinar Deus que formou os céus e a terra. Antes de você gerar no ventre da mãe, Deus já sabia que você ia nascer, que você ia vir ao mundo e que ele já tinha escrito a sua história. Deus já tinha escrito uma história para você que já viria nascer. Nem estava no ventre da sua mãe, mas Deus já sabia que você viria sobre a terra, estaria na terra. E ele, às vezes, tem pessoa que cresce, né, do primeiro ano, do nascimento até o crescimento, e aí Deus é com ele até o crescimento, aí vai passando os anos, ele envelhece e Deus com ele. E aí você não entende que tudo isso é Deus que determina o tempo de estar aqui na terra e o tempo de ir embora? É Deus que determina. Às vezes a gente não é nem digno de estar na terra, mas por amor, o amor de Deus, daquilo que ele formou no ventre, daquilo que ele criou, que somos nós, ele tem esse poder, essa autoridade, né? Porque lá em Isaías 45, o versículo 7, fala assim, Isaías 45, 7, fala que Deus ele formou. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, eu faço todas essas coisas. Então Deus está dizendo que o bom e o mal é Ele que formou e que criou, e que Ele faz todas essas coisas. Se Deus está falando que ele formou a luz e criou as trevas, eu crio a paz, eu crio o mal, eu faço todas essas coisas. Se ele está dizendo que ele faz todas essas coisas, então você tem que acreditar que verdadeiramente Deus está contigo nessa prova. Verdadeiramente Deus está contigo nessa porta fechada. Verdadeiramente Deus está contigo nessa área sentimental, que tem tudo para ir e não vai. Às vezes está indo, daqui a pouco para no caminho. Tem pessoas que elas sofrem muito na área sentimental. A maioria dos pedidos de oração é pela área sentimental. É pelo noivado, é pelo namorado, é pelo esposo, é pelo, né? É pelo casamento, porque quer casar. Então é uma luta, irmãos. A área sentimental tem uma luta muito grande, que é tanto que Jó, Deus permitiu a mulher de Jó sair, né? A mulher de Jó foi tirada dele, né? Abandonou Jó, né? Porque Deus queria ver se verdadeiramente Jó amava a Deus acima de todas as coisas, ou se Jó era apegado a esposo, ao material, à fazenda, se Jó era apegado a alguma coisa, será o trabalho, será os filhos. Então Deus está dizendo que você tem,
Você tendo ou não tendo, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Você tendo a área sentimental, você tendo a porta de emprego, você tendo a riqueza, você tendo, né, a escassez, você tendo dificuldades com alguma área, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Continua amando Deus, irmãos, né? Então, o Senhor estava dizendo que aí Deus vai lá no livro de Jó 42, para finalizar aqui, de Jó 42, Deus aqui já vem com a resposta, né? Uma resposta para Jó. Jó já tem aqui uma resposta também para Deus. Deus deu a resposta para ele e ele agora, dentro da resposta de Deus, da última palavra de Deus, Jó também tem uma resposta para Deus, né? Ele diz, ele confessa para Deus, Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui Jó está admitindo que ele se arrepende da forma que ele estava sendo ignorante dentro da prova dele para com Deus, porque era Deus que estava permitindo a prova para abençoar Jó no que Deus tinha de melhor para Jó. Deus tinha o dobro, porque sempre Deus vai ter o melhor, sempre Deus vai ter o dobro. Deus é Deus de multiplicação, Deus é o Deus de duplicar, Deus é Deus que quer te provar naquilo que você tem para te. Aí ele fala assim: eu quero te abençoar muito mais do que eu já te abençoei. Para mim te abençoar o dobro, eu preciso lhe provar para ver se você vai ter a estrutura de lidar com aquilo que eu tenho para multiplicar na sua vida. Tem coisas que Deus quer multiplicar, mas Ele quer te estruturar para você ter condições de estrutura de receber a multiplicação de Deus, da duplicação de Deus sobre a sua vida, de tudo que você precisa. Porque aqui Deus vem restaurando a família de Jó, os filhos de Jó, Deus restaurou, Deus voltou a esposa para Jó, Deus restaurou os filhos, restaurou o financeiro, Deus duplicou o que Jó tinha, a fazenda, os bois, Deus duplicou tudo, irmãos. Tudo, Deus melhorou em tudo. Deus tirou a enfermidade de Jó, né? Deus curou Jó em tudo, no coração, Deus curou Jó no entendimento, Deus amadureceu Jó para receber a bênção. Tem pessoas que precisam ser amadurecidas. Deus quer te amadurecer no seu conhecimento, no seu entendimento do momento, que tem momento que já Deus não está mais se agradando do momento da fase que você está. Deus está querendo lhe abençoar, duplicar na fase que Ele tem para você. Né? O que ele tem mais lá na frente, ele tem coisas maiores para você. Só que você não quer, às vezes, entender, não quer compreender porque que você quer só entender até aqui onde você está vendo. Mas Deus vê além do que eu e você vê, do que você está vendo diante dos seus olhos aqui. Entendeu? Deus tem coisas além. Deus é maravilhoso. Então, que você possa ser abençoado nessa madrugada de vitória. Receba a vitória de Deus. Confia, continue orando. Não desista de orar. Persista na oração, confia, continue caminhando para a casa de Deus, continue adorando a Deus no templo, né? Faça como Ana, que ia adorar a Deus no templo, né? No amargo dela, né? Porque Provérbios 16 diz que do teu coração é os planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Então continue. Então, ó, nessa madrugada, deixa aí seu like, seu joinha aí, nos ajude nosso canal a crescer espiritualmente também, orando pela minha vida, orando pela minha família, né? Eu sou carente das orações, da ajuda dos meus irmãos em oração, né? Eu agradeço a Deus, louvo a Deus por este canal, louvo a Deus por aqueles que estão me ajudando aí, né? Com o seu joinha, se inscrevendo no canal, que Deus possa continuar te fortalecendo pelo Espírito Santo de Deus, que os anjos do Senhor visitem a tua casa nessa madrugada, que guerreie aquilo tudo que você precisa que seja na presença de Deus, que os anjos guerreiem por você. Pai querido, Deus amado, quero abençoar, Senhor, nessa noite, Allah, meu Pai, este canal, este vídeo, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, abençoa os lares dos teus filhos. Deus, traga a provisão, a providência, traga a vitória alcançar, traga a cura, Senhor, traga a cura na alma, traga a cura física, traga a cura espiritual, anima teus filhos, dá autoestima de vida espiritual pelo Espírito Santo de Deus, fortalece, anima teu povo, Pai, com a honra e a glória e a graça, a bondade e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nessa madrugada de vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado a tua família, a tua casa,
viu? Compartilhe esse vídeo, viu, irmãos? Com seus amigos, com aquelas pessoas que você quer que seja abençoado. Creia nesta palavra, creia nesta mensagem. Vem do coração de Deus para a sua casa, sua vida. Você vai ter autoestima, você vai prosseguir com esse Jesus que deu a vitória na vida de Jó. Duplicou a vida de Jó, vai duplicar a sua. Deus tem bênçãos renovadas para a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus abençoe.